Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos falar mais um vídeo de estadual. Agora vamos falar do Carioca de 77, né? E o regulamento dessa vez foi mais simples do que do ano anterior, né? Eram os mesmos times, né? Os 15 times, né? Enfrentavam em turno e retorno, né? Ou seja, primeiro turno e o segundo turno. E o campeão de cada turno fazia a final do campeonato. Porém, se o mesmo time ganhasse os dois turnos, já seria declarado campeão da competição. E o campeão daquele campeonato foi o Vasco, né? O Vasco da Gama. E simplesmente o Vasco passeou naquele campeonato, sim. O Vasco tinha um time forte em 77, um time competitivo, né? O Vasco era um dos favoritos no campeonato, principalmente a desbancar o Fluminense, né? Que era a favorita. Ainda tinha um pouco do resquício da máquina tricolor. E o Vasco fez com maestria, né? Ganhar esse título, né? O time Cruz Maltino passeou na Taça Guanabara e conquistou o primeiro turno, né? No jogo do título venceu o Botafogo por 2-0, né? E o time poderia relaxar no segundo turno, né? Mas só que o Vasco não quis saber, né? O time seguiu forte, né? No segundo turno e foi seguido pelo Flamengo de Zico, né? E ao final do segundo turno os dois times terminaram empatados em pontos, né? E aí tiveram que decidir o campeão, né, do segundo turno numa final extra, mas só que é assim. Nessa final, né, pro Flamengo valia o título do segundo turno e a forçada de uma final com o próprio Vasco. E pro Vasco valeria o título do máximo da competição, ou seja, uma final ali com ingredientes ali, né? O Flamengo tinha que ganhar para ter mais final contra o próprio Vasco e o Vasco poderia já acabar com o campeonato. E a final foi tensa, foi disputada, né? Tivemos ali acho que cerca de 100 mil pessoas no Maracanã. O jogo terminou 0-0 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Vasco de novo foi mais feliz, ganhou por 5-4 e se sagrou campeão carioca de 77. Uma campanha histórica, né, onde o Vasco em 28 jogos ganhou vários ali, ganhou acho que 25, 24, perdeu só um jogo, fez 69 gols e sofreu apenas 5, sim. Só no segundo turno, né, onde o Vasco, né, brigou ali com o Flamengo, o Vasco não sofreu nenhum gol, ou seja, só levou 5 gols ali só no primeiro turno. Pra você ver como era muito difícil, né, de ganhar daquele time, né. O time base do campeão de 77 o Mazzaropi no gol, né. A defesa tinha o Orlando, né, o Orlando Lelé, o Abel Braga, né, pra quem não sabe, o Geraldo e o Marco Antônio. No meio campo tinha o Zé Mário, Zanata, às vezes entrava Paulo Roberto ou Elinho, e para fechar o meio campo o Dirceu, né? E às vezes entrava também o Guina ou o Zandonaide. E o ataque era o Wilsinho, né? Às vezes entrava o Luiz Fumanchu, e o Roberto Dinamite e o Ramon, né? E às vezes o Vasco apostava num cara chamado Paulinho. Era o Paulinho Massariol, né? Se não me engano. E o técnico daquele Vasco era o Orlando Fantoni. Vamos para os grandes agora, falar dos grandes. O Botafogo, né? O Botafogo tinha um time forte em 77, né? Entrou querendo brigar pelo título, claro, né? Só que o Botafogo não chegou nem perto, né, de disputar o título, tanto de um turno como de outro. E na soma geral o Botafogo ficou em quarto, né? Agora no Flamengo, né? O Flamengo foi bem em 77, né? Tinha um time forte, né? O Flamengo começando a montar a base daquele histórico time dos anos 80, né? E foi o maior perseguidor do Vasco, né? No campeonato. No primeiro turno o time não foi muito bem, né? Não chegou a ameaçar o título do Vasco. Mas o Flamengo quase que leva o segundo turno, né? Só que empatou em pontos com o próprio Vasco e os dois decidiram, né? O título, né? O título extra, né? O Flamengo tinha que ganhar para forçar uma final com o Vasco, mas só que o time perdeu, né? Do rival nos pênaltis, e aí o Flamengo acabou com o vice, né? Enfim. E por fim chegamos no Fluminense, né? O Fluminense perdeu alguns jogadores da máquina, mas só que ainda era um time forte. E chegou a ter no seu elenco, né? O veterano Dirceu Lopes, sim. Dirceu Lopes, ídolo do Cruzeiro, né? Por vários anos, enfim. Só que o Dirceu Lopes ficou poucos meses, né? Nas Laranjeiras. Acho que ele ficou 3, 4 meses só e saiu, né? Infelizmente não deu certo no Fluminense. E no campeonato o Fluminense não foi bem, né? Não chegou a brigar pelo título e tal, e acabou ficando em terceiro lugar na soma geral, enfim. E depois daquilo a máquina do Fluminense acabou de vez, e aí o time entrou num período complicado ali, que só seria se revertido só em meados da década de 80, né?
E é isso, galera. Bom, vídeo bem curto, né? Já vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, compartilhem e falou!